Ok, vamos lá, Champ postou mais 3 vídeos e finalmente finalizando todo esse ARG. Mas antes da gente começar a falar sobre isso, um recadinho bem rápido. Se você mora no estado de Roraima e tem interesse em photocards, chaveiros, adesivos, pôsteres e muito mais, no primeiro link da descrição eu vou deixar o Instagram de uma amiga minha. Lá vocês vão encontrar uma grande variedade de produtos, desde topos de bolo até serviços de impressão, plastificação e laminação. Então, se você for de Roraima, passa lá e dá uma olhada. Se puder dar essa força, eu agradeço de verdade. Agora sim, voltando pro vídeo. Bom, se você nunca viu nada disso e não sabe do que eu tô falando, não se preocupe que eu vou dar uma breve resumida. Champ é um canal supostamente de gameplay e que em seus vídeos ele tem que cumprir certos desafios. Porém, se ele falhar, ele é basicamente torturado, mas não acaba por aí. Nesses mesmos vídeos existem mensagens escondidas e que revelam algo muito além do que uma simples gravação de um jogo. E no meu canal eu já fiz alguns vídeos teorizando e falando sobre, mas nesse vídeo daqui eu vou abordar tudo o que foi falado e o que eu deixei de lado nos meus vídeos anteriores, minhas teorias e corrigindo grande parte do que eu falei sobre esse ARG, já que agora temos mais informações e um final definitivo que o próprio Champ confirmou. Além de conter 10 vídeos sobre esse assunto, existe também um vídeo secreto, onde só pode ser acessado por um link escondido em um dos seus vídeos, e que o mesmo esconde muita informação importante e que será bem útil para a conclusão da nossa teoria, ok? Sem mais enrolação, pode ir lá pegar o teu café, preparar o teu lanche, que agora vamos finalmente desvendar de uma vez por todas essa longa história criada por Champ. O primeiro vídeo se chama Minecraft, mas toda vez que eu tô mudando, sou esfolado vivo. Eu vou dar uma resumida porque nesse vídeo não tem muita informação útil para nós. Porém, tem 3 coisas que devemos levar em consideração nesse vídeo. Um coelho, uma pirâmide e o bioma de deserto. Ah, e também ele sendo esfolado.
Seguindo para o próximo vídeo, com o título Minecraft, mas seu pular tem os ossos quebrados, as coisas começam a tomar um rumo meio diferente, porque a partir desse vídeo é que começa a aparecer códigos dentro das legendas dos vídeos, e esses códigos escondem muita coisa importante sobre esse ARG. Resumindo bastante, esse vídeo aqui, ele comenta que mesmo que no último vídeo ele tenha sofrido bastante, o que importa é que a gente se divertiu com isso. Eu sei que o último vídeo foi um pouco doloroso, mas o importante é que vocês se divertiram, né? E mais pra frente, ele comenta que está aqui porque é a lei da oferta e demanda. É a lei da oferta e demanda. Ou seja, ele está aqui por um motivo, mas qual? No final, ele acaba pulando e, bom, tendo os ossos quebrados. Porém, durante todo esse vídeo, na legenda apareceu vários códigos, muitos deles sendo código Morse, e traduzindo fica: me ajuda, eu não estou seguro, alguém está me observando. Também aparecem algumas letras e números, por mais que não dê para entender nada, tirando a letra T, fica uma sequência de números, e convertendo esses números em letras, nos dá essa sequência bizarra aqui, e que na verdade, isso daqui está codificado em cifra de César. Traduzindo essa sequência com a chave que é 3, fica: eles perceberam na terceira tentativa, não pule. Na metade do vídeo, 3 textos aparecem. O primeiro diz: se a dor não reverbera no córtex alheio, ela dissolve-se em entropia subjetiva? O segundo diz: entre síncopes catatônicas e ecos abissais, restam vértebras do silêncio. E por último, o sofrimento invisível talvez seja apenas um fóssil da consciência. Bom, eu vou explicar o que esses 3 textos querem dizer. O primeiro questiona se a sua dor deixa de fazer sentido ou desaparece se as outras pessoas não conseguem senti-la ou compreendê-la. O segundo fala sobre o estado de choque e paralisia diante de um vazio enorme, restando apenas uma estrutura rígida feita de silêncio. E o terceiro diz que quando um sofrimento não é visto por ninguém, ele vira um rastro morto e esquecido dentro da própria mente. E no final do vídeo ainda aparece uma sequência de letras, decifrando com a cifra de César, fica: você deveria ter pulado. Por mais que essas informações parecem desconexas, todas elas se encaixarão no final, sendo uma parte bem importante da história. Então guarde essas informações, mais pra frente elas serão bem úteis. E sobre as mensagens escondidas, vamos comentar sobre elas no próximo vídeo postado por ele, e que tem o título de Minecraft, mas toda vez que eu quebrar um bloco, sou queimado vivo. Durante o vídeo, ele fala que volta por causa da opinião dos telespectadores, e mesmo assim, ele continua, mesmo sofrendo, o que me diz que ele é forçado a fazer esses vídeos, e isso deixa uma coisa muito clara pra gente: quem quer que seja a pessoa ou ser que traz ele de volta só pra sofrer é um monstro por querer que ele sofra. Ele também fica perplexo por tentar fazer algo impossível, já que o desafio não permite ele quebrar blocos. Ou seja, isso indica que não é ele quem escolhe as ideias dos vídeos. Ele também agradece a gente por termos visto os vídeos e que eles gostaram, e que ele sempre vai voltar por causa do engajamento dos espectadores. Eles me trouxeram de volta. Eu não sei bem se foi uma escolha minha. Hoje o objetivo é zerar o Minecraft, mas eu não posso quebrar nada. Peraí. Eu não posso quebrar nada. Tá bom, mas quem seria eles? Talvez eles sejam responsáveis por trazer ele de volta. E afinal, como é que o Champ volta? E se ele volta, por que ele é torturado? Bom, ao final desse vídeo, ele acaba quebrando um bloco e sendo queimado. 2, 1. Calma. Não, sem querer. E como no outro vídeo, aqui também temos códigos escondidos. Traduzindo o primeiro código Morse, fica: não confie neles. Depois, mais um código que fica: a terceira funcionou. E no final, mais 2 códigos. E que traduzindo fica: me ajuda, foi sem querer. Ok? Como é que essas mensagens foram parar aí? De quem elas são? E também ela nos fala algumas coisas importantes, como não confiar neles.
como se o Champ foi parar ali justamente por ter confiado neles. E seguindo essa lógica, essas mensagens de ajuda que vemos nos vídeos talvez sejam do próprio Champ. E é por isso que em uma das mensagens escondidas, ele fala que não está seguro, o que me faz pensar que ele na verdade foi sequestrado e por isso ele está sendo forçado a fazer tudo isso, por falta de escolha. Mas ainda tem uma dúvida que não foi respondida: como é que ele volta? Bom, teremos essa resposta em breve. Por enquanto, vamos avançar para o próximo vídeo. As coisas estão ficando um pouco mais interessantes. Próximo vídeo se chama Minecraft, mas toda vez que eu clicar leva um choque elétrico de 2000 volts. Bom, nesse vídeo daqui é nos dado informações que deixam mais evidente que ele está em um cativeiro ou numa espécie de jaula sendo mantido preso. Ele comenta que recebeu um café da manhã pela primeira vez e que esse presente foi dado por eles. Eles me trouxeram de volta, de novo. Eu perguntei se eu podia descansar um pouco, mas eles falaram que não, então eu não tenho muito o que fazer. Só que eles estão tão felizes que eles me deram alguns presentes. Hoje, pela primeira vez, eu consegui tomar um café da manhã, cara. Champ também nos conta uma história bem interessante e que abre portas para muitas coisas. Ele fala que quando era criança, ele tinha um relógio, porém o mesmo não funcionava, mas ele o usava o tempo todo, porque pelo menos 2 vezes no dia ele estava certo. Eu vou contar uma história pra vocês. Quando eu era mais novo, eu tinha um relógio, só que ele não funcionava, mas eu usava ele o tempo todo. Porque pelo menos 2 vezes no dia ele estava certo. E isso pode indicar 2 coisas. A primeira é que pode ser apenas uma piada como forma de entretenimento para manter a gente no vídeo. Porém, a segunda opção nos traz uma visão bem diferente e que nos diz que, na verdade, Champ tem ligação com o Egito antigo. Vamos lá, esse relógio que ele está se referindo é bem citado na mitologia egípcia, onde o dia era dividido em 2 ciclos, onde cada ciclo teria 12 horas de duração, de dia e de noite, fazendo os egípcios terem noção do tempo. Mas não para por aí, porque os egípcios acreditavam que quando o sol se punha e descia no horizonte, ele passava pelo submundo, e esse submundo, para eles, era chamado de Duat, e o sol ficava imerso por 12 horas até o amanhecer. Ou seja, se essa segunda opção estiver certa, isso diz que o Champ está muito mais ligado à mitologia egípcia do que qualquer outra coisa. E a seguir, ele comenta sobre um semideus da mitologia grega, o Prometeus. Eu fiquei sabendo de um cara da mitologia grega, se chama Prometeus. Ele tem dias piores que os meus, cara. Sinto muito feliz em saber que tem personagens em que você pode se inspirar, né? E bom, esse Prometeus cometeu um erro com os deuses e foi castigado por isso, aprisionado no topo de uma rocha onde pousava uma águia todos os dias e o devorava de dia, e durante a noite sua pele se regenerava, para assim, no próximo dia, ser devorado novamente para toda a eternidade. E se você ligar esse Prometeus com o Champ, tem uma coisa bem incomum: a punição que o faz sofrer e voltar. Mas isso me traz uma dúvida: Prometeus cometeu um erro com os deuses e foi castigado, e o Champ, qual foi o erro dele? O que o Champ fez de tão ruim afinal? Conforme o vídeo, Champ fala que eles mostraram alguns dos nossos comentários para ele, e ele ficou até feliz porque estávamos preocupados com ele. Porém, ele fala que não precisa disso, não precisamos nos preocupar com ele, porque ele já tentou demais, tentou tanto, mas ele nunca consegue o que ele quer. Teremos a resposta disso mais pra frente. Eles me mostraram, na verdade, alguns comentários de vocês. Vocês estavam preocupados comigo, cara. Pela primeira vez isso acontece comigo também. Hoje tá sendo um dia muito bom, mano. Sério, eu nunca tive muitas pessoas preocupadas comigo. Por mais que isso seja muito da hora, não é o que eu quero. Eu queria que vocês ficassem de boa, porque não importa o quanto eu tente, sabe? Eu tentei já demais, e muito, mas eu nunca consigo o que eu quero. Não importa o quanto eu tente. Quando alguma coisa se referir a mim, vocês podem ficar tranquilos, porque independente do que aconteça, eu sempre volto.
Ao final do vídeo, acontece o que todo mundo espera, ele acaba sendo eletrocutado, porém, durante o vídeo, é nos dado mais alguns códigos Morses, e decifrando todos eles, nos dá muitos olhos, eles te conhecem por dentro e por fora, existem portas que só se abrem quando alguém observa, e existem jaulas que só existem porque alguém continua olhando, ninguém perguntou, eu não fui o primeiro. Nesse vídeo, ele aborda algumas questões. Prometheus, uma figura de punição eterna, muitos olhos, pode significar que alguém observa o sofrimento dele, todas as torturas e punições que ele sofre. Sempre tem alguém o observando. Ele te conhece por dentro e por fora, pode significar que alguém, ou melhor, eles, conhecem quem o Champ realmente é. E isso aborda a questão dele ser sequestrado. Talvez não foi aleatório, muito provavelmente sequestraram o Champ porque ele fez algo muito ruim no passado, e essas torturas são na verdade o castigo dele. Existem portas que só se abrem quando alguém observa, e existem jaulas que só existem porque alguém continua olhando. Essa frase é bem interessante. Quando alguém observa e sente dó de uma pessoa aprisionada, ela deseja que ela escape, fazendo uma saída, deixando uma porta aberta, e as jaulas é como se fosse uma metáfora. Por mais que existe uma vontade pela liberdade do Champ, existe uma outra força oposta a esse pensamento e quer que o Champ sofra mais, fazendo assim uma jaula para que o Champ continue tendo essas torturas. Ninguém perguntou, e eu não fui o primeiro, diz duas coisas bem importantes. Por mais que o Champ queira se comunicar e falar o que ele realmente quer, talvez se explicando pelo seu passado e tirando essa culpa dele, não importa, porque ninguém perguntou, ninguém quer saber disso. E eu não fui o primeiro, já é bem óbvio o que isso quer dizer. Isso significa que o Champ não é a única pessoa passando por isso, existem outros na mesma situação em que ele se encontra, ok? Com isso em mente, podemos passar para o próximo vídeo, que tem o título de Minecraft, mas se eu não zerar em 8 minutos, eu explodo. E pra ser sincero, esse vídeo daqui é um pouco diferente dos anteriores e você vai entender o porquê. Logo no início do vídeo, já podemos ouvir um barulho de fita e também conseguimos ver uma cruz preenchida de água. Logo mais comentaremos sobre essa cruz. Ao decorrer do vídeo, ele começa a ficar tenso e preocupado, coisas essas que não aconteciam nos outros vídeos, até que em um momento ele comenta isso, e isso nos diz que não importa o quanto ele tente rejeitar algo, toda vez que ele está quase se livrando disso, tudo desaba e ele tem que recomeçar, o que deixa a nossa dúvida ainda mais pesada. O que ele fez de tão errado assim? Eu sinto como se eu tivesse construindo uma pirâmide, só que toda vez que eu chego no topo, quando eu vou colocar o último bloco, a pirâmide desaba. Mais pra frente do vídeo, ele ainda estando apavorado e com um certo medo, entra em uma casa da vila, sobe as escadas e se depara com um baú, mas nada de importante ali, eu acho. Então, ele sai da vila e corre o mais rápido possível, até que ele comenta algo bem curioso. Estando rindo e tremendo, falando pra si mesmo que tudo vai dar certo. Precisa achar alguma coisa, um portal. Eu odeio o deserto, eu odeio o sol escaldante. Gente, eu tô sentindo meu coração muito pesado. Eu espero que mesmo assim meu coração seja mais leve que a pena. E é quando que o tempo acaba e a bomba explode, ok? Tem muita coisa nesse vídeo que a gente tem que conversar. Logo no início do vídeo, em um breve momento, na descrição, é nos mostrado a palavra Duat, o que indica ainda mais que a teoria do relógio está certa. E como eu disse, esse Duat tem um significado de submundo, muito descrito como o reino dos mortos na mitologia egípcia, o que conecta diretamente com a fala do relógio quebrado no vídeo anterior. A cruz de água simboliza algo muito importante na mitologia egípcia. Essa cruz é uma representação da cruz de Anka, que tem como significado a imortalidade e a vida eterna, muito similar ao próprio Champ, não?
Ainda nesse vídeo, ele comenta que odeia coelhos e que também odeia o sol escaldante. Se lembra que eu falei para você guardar a informação do coelho lá no primeiro vídeo? Então, na mitologia egípcia, no Duat, conhecido como Reino dos Mortos, existe uma divindade com uma cabeça de lebre e que aparece em ilustrações do Livro dos Mortos, vigiando corredores e um dos portões ou salões do submundo. E esse Livro dos Mortos é bem importante para grande parte desse ARG, e o que nos comprova que usaremos ele é que nesse mesmo vídeo, uma das mensagens secretas nos leva diretamente para esse livro, tá bom? Mas do porquê dele odiar o sol escaldante, então? O que isso tem a ver? Bom, resumindo de forma bem direta, na mitologia egípcia, o sol tem dupla face. Ele é a fonte da vida, mas também seus raios e o fogo divino servem para destruir e queimar eternamente as almas dos condenados. E se o Champ odeia o sol escaldante, ele é muito provavelmente um condenado por um pecado que ele carrega. Também uma das mensagens que aparece na legenda é a palavra Aru, e essa palavra fala sobre o paraíso do pós-morte dos egípcios, e uma alma só pode entrar se ela não tiver culpa em seu coração. E se lembra que o Champ falou sobre o peso no coração e que ele espera que seja mais leve que a pena? Então, para entrar no paraíso, o coração da pessoa é pesado em uma balança. De um lado fica o coração da pessoa e do outro fica a pena da verdade. Se o coração for mais pesado que a pena, a pessoa é condenada ao Duat. Porém, se for mais leve, ele é liberado para ir ao paraíso, porque significa que o coração da pessoa é puro, sem qualquer maldade. Decifrando todos os códigos que aparecem escondidos nesse vídeo, é nos dado isso, iterum, e que em latim significa, de novo, reclamas do sopro curto dos dias, mas te comportas como se fosses imortal. E explicando essa frase, é como se o Champ agisse como se fosse uma pessoa imortal, assim, desperdiçando o tempo presente, tempo esse em que ele podia usar para repensar em seus atos, mas ele simplesmente não faz nada por ter tempo ilimitado por ser imortal. Naquela vila, se lembra que ele entrou em uma casa? Então, tem duas coisas importantes que acontecem nela. Quando o Champ sobe pelas escadas, ele se depara com uma tocha de redstone e dentro do baú, por um momento, é nos mostrado um livro com o nome 21, ok? Vamos lá? A tocha de redstone faz referência aos seres do Duat que seguravam tochas vermelhas, e esses seres tinham essas tochas como armas contra as almas. Para os justos, iluminavam um caminho na escuridão profunda do submundo, mas para os pecadores, a tocha vermelha era a arma usada para incinerar os corpos daqueles que falhavam no julgamento, transformando-se no próprio fogo do castigo eterno. O número 21 pode estar fazendo referência a um capítulo de um livro, e como nós temos o Livro dos Mortos, basta procurar nele o que tem nesse tal capítulo 21. E bom, nesse capítulo nos fala algo bem interessante. Nos conta a atuação de um feitiço de empoderamento focado em restaurar a fala, a identidade e a memória do falecido no submundo. Um feitiço para restaurar a memória da pessoa que foi morta no Duat. Ou seja, o Champ, mesmo morrendo, ele vai continuar sabendo o que ele fez no passado, assim não deixando a culpa para trás. Também na legenda aparecem algumas frases. Eles não esperavam que eu chegasse tão longe e às vezes sonho com a morte. E bom, essas frases nos dizem que o ser que observa o Champ não esperasse que ele chegasse tão longe nesse desafio, quase como se estivesse subestimando ele. E quando ele fala, às vezes sonham com a morte, diz que mesmo que ele sofra nos vídeos, ele talvez só queira a morte definitiva e não continuar sofrendo pela eternidade. Ainda nesse vídeo nos é dado duas siglas, .2W e .3N, talvez usaremos elas mais tarde. Agora iremos prosseguir para o próximo vídeo, que é um pouco diferente e que nos dará muitas informações.
O sexto vídeo postado por ele se intitula Minecraft, mas se eu abrir o inventário, sou dividido ao meio. E na descrição, ela já é um pouco diferente dos vídeos anteriores. Antes, o Champ era citado como indivíduo, sempre na terceira pessoa, mas nesse vídeo daqui, na descrição, está vazio. A parte onde ele deveria ser citado não está, como se ele não quisesse ser visto ou reconhecido, talvez escondendo mais sobre ele. Porém, vamos fazer diferente nesse vídeo. Vamos comentar primeiro sobre todos os códigos que aparecem escondidos na legenda, para aí sim vermos o vídeo. E isso vai fazer sentido para esse único vídeo daqui. Vamos lá. Logo no início, já é nos apresentado um versículo da Bíblia, Apocalipse 14:11. Procurando esse versículo no livro da Bíblia, nos deparamos com esse trecho daqui: a fumaça do seu tormento sobe pelos séculos dos séculos, e não tem descanso algum, nem de dia, nem de noite, os adoradores da besta e da sua imagem, e quem quer que receba a marca do seu nome. Dando uma olhada no que esse trecho quer nos dizer em relação ao Champ, fala sobre o julgamento eterno, a punição de se voltar contra uma força maior, que, no caso, na nossa narrativa, seria o arrependimento. Champ prefere deixar de lado a culpa e seguir pecando, ao invés de se arrepender de todo o seu coração e, no caso da Bíblia, seguir a Deus. Próxima mensagem é Punah Jamah, que, traduzindo do idioma hindi, nos dá a palavra renascimento, talvez simbolizando o retorno do Champ vídeo após vídeo. Depus a máscara e vi-me ao espelho. Era criança de há quantos anos? Pode parecer um pouco confusa essa frase, mas traduzindo de forma muito direta o que ela significa, ela diz que o Champ costuma colocar uma máscara e se ver no espelho, e afirmando que já fazia anos que não se via mais como uma criança. Talvez pelo fato de uma criança ser pura e não precisar usar máscara para esconder quem ela é, pelo fato de ser pura. Isso nos diz muito mais sobre como o Champ se vê atualmente. Ele usa uma máscara para esconder o que ele fez e o que ele é. Próxima mensagem nos diz o seguinte: sofrimento eterno, nos dizendo que tudo isso, toda essa dor que ele sente, apenas faz parte do sofrimento que ele vai ter pela eternidade, nunca podendo escapar disso. Próxima mensagem já é um pouco inusitada. Quantas máscaras já vós fui colando? Champ não sabe quantas vezes já tentou mascarar sua verdadeira índole, tentando de todos os jeitos esconder o pecador que ele é, sempre e sempre colocando máscara uma sobre a outra, para assim tentar ofuscar o seu passado. Me ajude, eu não sou o Champ. Essa frase é bem interessante. É como se fosse uma segunda personalidade, um segundo eu do Champ, querendo se desprender dessas torturas. Ele não quer sofrer junto. De tanto que foi colocado essas máscaras, uma delas acabou se desprendendo e percebendo na situação em que está. A próxima mensagem escondida é essa, capítulo 30b. E abrindo o livro e vendo o que tem nesse capítulo, nos fala uma coisa bem interessante, pois foca em garantir que o coração do falecido não o traia durante o julgamento final. Ou seja, durante a pesagem do coração, o mesmo não irá omitir e nem criar nada além do que já aconteceu, assim não traindo Champ. E as duas últimas mensagens escondidas na legenda são: eu sou ele e são o motivo. Quando ele afirma que eu sou ele, é o próprio Champ afirmando que essa máscara que rejeita as torturas e que falou eu não sou o Champ, está nos dizendo que essa máscara é ele, por mais que seja mais uma máscara, continua sendo Champ. Por mais doloroso que seja, essa máscara desprendida tem que aceitar que ela também é o Champ, faz parte dele. E quanto à fala são o motivo, ele está se referindo que a dor, o sofrimento e todas as punições são motivo de alguém ou algum ser continuar assistindo e observando tudo, enquanto esse mesmo ser não faz nada além de observar. Bom, essas são as mensagens escondidas dentro da legenda desse vídeo. Agora, com isso em mente, teremos uma outra visão analisando esse mesmo vídeo. Ao iniciar, ele comenta que eles espalharam algumas das nossas perguntas
perguntas pelo mundo. E ele até comenta que já estava achando que nós não éramos reais. Ah, eles também espalharam algumas perguntas de vocês pelo mapa. Eu tô muito animado. Eu já tava começando a pensar que vocês não eram reais. A primeira pergunta aparece e ela fala o seguinte: você está bem? Ele responde que está aqui e que isso já é alguma coisa. Você está bem? Logo na primeira pergunta? Ah, eu tô aqui, né? Eu acho que isso já é alguma coisa. A seguir, ele também fala que está esfriando bastante ultimamente e que isso o deixa com frio, o que pode significar que a chama da vida e da esperança já estão se esgotando. Segunda placa pergunta: você sente dor? Ele responde que sente dor sim, inclusive muita dor. Dessa vez não tem nada por aqui. Opa! Outra pergunta. Eu sinto dor sim. Eu sinto muita dor, na verdade. Terceira placa pergunta: qual é o seu pior medo? E ele responde: o pra sempre. Eu tenho muito medo do pra sempre. Já que se ele for ficar a eternidade sofrendo e sendo torturado, vai ser pra sempre. Ele começa a sentir alguns sintomas e que vão piorando conforme o vídeo. A cabeça dele começa a doer por algum motivo. A minha cabeça tá doendo pra caramba. Quarta pergunta: como você conheceu eles? Ele fala que conheceu não seria a palavra ideal para isso, mas que eles já estavam aqui, sempre estiveram. Quinta pergunta: o que seria eles e o que eles são? Champ responde que não sabe direito e que são eles quem causam isso tudo. Eles quem causam tudo isso. E é nesse momento que acontece algo bem estranho. A tela pisca algumas vezes e conseguimos perceber que se trata de alguém tentando se comunicar com a gente usando código Morse e decifrando essa sequência nos dá o número 7. E esse número é bem reconhecido no Egito Antigo por representar a perfeição e o destino, e que também pode representar as 7 características da alma. Ao andar mais pela vila, ele se depara com uma casa e em cima da porta está uma tocha de redstone, novamente simbolizando a tocha vermelha que os seres do Duat carregavam. E dentro dessa casa tem mais uma placa perguntando a seguinte coisa: em qual lugar você está? Como é esse lugar? E logo após isso, o vídeo é interrompido por um código Morse e decifrando nos dá a palavra não, ok? Ele não responde a pergunta, mas a cabeça dele continua doendo, como se todas essas perguntas afetassem diretamente ele, como se uma parte dele ainda não aceitasse que realmente é o Champ, negando e tentando desviar as perguntas feitas, porque as perguntas o fazem pensar sobre si mesmo. Todas as perguntas até agora eram todas direcionadas justamente a uma única pessoa, o Champ. E quanto à mensagem escondida no código Morse, o não, é essa parte dele que está negando o Champ, negando a si mesmo, que é na verdade mais uma parte do Champ, negando a própria existência. Logo depois, ele entra em uma outra casa com sua cabeça doendo cada vez mais, e nessa casa tem um livro em um altar e logo acima uma tocha de redstone. No livro tem algumas perguntas que o deixa bem desconfortável e ofegante. Por que você sempre volta? Por que você não tira essa máscara? Quem é você? Ele responde que não foi escolha dele. Ele fecha o livro, sai para fora da casa e abre o inventário, fazendo o morrer. Porém, antes do vídeo acabar, é nos mostrado uma coisa escondida. Quando ele abre o inventário, conseguimos ver que ele pegou um relógio. Mas por que um relógio? Bom, para simbolizar o tempo, talvez nos dizendo que ele sempre volta e sempre vai voltar para cumprir a sua sentença, tá bom? Mas ainda temos muitas perguntas sobre esse vídeo
vídeo o porquê a cabeça dele dói quando responde alguma pergunta. O que o Champ fez de tão ruim assim no passado para ser condenado pela eternidade, sofrendo e sofrendo? E também, como é que essa máscara acabou descolando e descobrindo que é um pedaço do Champ? Bom, essas perguntas vão ser respondidas no próximo vídeo postado por ele. Porém, antes de avançarmos para o próximo vídeo, o Champ havia feito um post em seu canal fixando 3 imagens e um texto escrito. A tradução de latim para o português fica: eles só olham para você. Se muitos olhos olham para uma única coisa, não seriam eles nada mais do que um só? E em cada imagem é nos mostrado situações diferentes. A primeira é o Champ sentado em uma cadeira, como se estivesse esperando por algo, talvez pela próxima tortura. A segunda foto é ele nos encarando como se nós soubéssemos de algo, como se a gente fosse culpado por algo. E a terceira nos é mostrado muitas entidades nos encarando, representando como o Champ se sente. Mas tá bom, o que essa frase significa afinal? Explicando de forma bem direta, ela nos fala que se muitas pessoas olham para um mesmo lugar, essas pessoas não passariam a ser apenas uma, como se todos os seres e entidades que observam o Champ não passam apenas de um conjunto, uma única entidade central que comanda tudo que o Champ faz e deve fazer. O que nos deixa com uma pulga atrás da orelha. Quem seriam essas entidades que apenas observam as torturas do Champ? Próximo vídeo se intitula como Minecraft, mas se eu parar de andar, todos os meus órgãos param. E esse vídeo daqui é um dos mais importantes de toda essa série e que nos dará muitas informações sobre o passado do Champ. Mas antes mesmo do vídeo começar, na descrição conseguimos ver algo diferente e que não havia nos outros vídeos. Aqui é nos mostrado algumas letras formando uma frase que por cima não aparentam ser nada, mas se usarmos a cifra de César, conseguimos decifrar para arquivo geral anônimo.txt, e logo abaixo há também um texto, porém com partes faltando. E bom, é bem complicado decifrar isso aqui e até eu mesmo quebrei a cabeça e infelizmente não consegui decifrar ele todo, porém algumas partes desse texto eram bem simples e que nos deram as seguintes palavras: o sujeito não manifestou de ser um processo artificial criado apenas para deter-se essa mesma amostragem. Champ não é nossa culpa. Destino negado. O sujeito mudou, mas sempre volta. Bom, foi isso aqui que eu consegui tirar desse texto e eu te garanto que não vai fazer muita diferença pro final da nossa teoria, mas se alguém quiser quebrar a cabeça e realmente decifrar, fique à vontade e, se possível, mande aqui nos comentários porque eu tô bem curioso para saber o que realmente isso significa. Mas bom, é basicamente um arquivo de texto falando que o Champ é um possível experimento e que, independente do que aconteça, ele está programado para voltar e sofrer tudo novamente. Indo pro vídeo, logo nos primeiros instantes aparece a imagem de um gato deformado e isso me traz a sensação de que é assim que o Champ se vê, um monstro se deformando cada vez mais a cada morte, colocando máscara após máscara, ficando cada vez mais irreconhecível. Nesse desafio, o Champ começa no bioma de gelo e essa gravação é um pouco diferente, pois ela está um pouco corrompida, o que faz o vídeo ter alguns cortes e momentos bem estranhos. Como no vídeo que acabamos de ver, aqui também teremos algumas perguntas escritas em placas que estão espalhadas pelo mundo, e a primeira pergunta é a seguinte: tudo bem, Champ? Qual é o seu nome? Porém, o Champ responde isso de forma muito leve, falando que o nome dele é Champ e sempre foi Champ, uma reação bem diferente do vídeo anterior, o que me faz pensar que, na verdade, essa seja apenas mais uma nova máscara. Qual o meu nome? Como assim? Meu nome é Champ. Eu sou o Champ.
O vídeo continua, porém em um momento ele trava. Após ele entrar nessa vila, ele encontra uma fonte congelada com uma tocha de redstone em cima. E mais uma vez, fazendo referência à tocha vermelha. Além dessa fonte, ele se depara com mais uma placa. Porém, não tendo uma pergunta, mas sim pedindo para que o Champ contasse sua história mais feliz. E é aí que recebemos uma informação muito importante e que vai diretamente impactar no final dessa série. Então guarda essas informações porque elas vão ser muito relevantes daqui pra frente. Ele conta que tudo começou quando eles esqueceram uma porta aberta. Ele saiu e começou a andar. Andou muito mesmo. Andou até não existir mais luz. Tava um breu, estava frio, muito frio. Tipo, ele respirava e doía, era doloroso, mas ele continuou andando mais, até que ele achou no meio da escuridão uma floresta. Ele lembra por causa do cheiro? Pode parecer bobo, mas ele não conhecia o cheiro. Uma floresta grande, escura e úmida. Ele continuou andando, até que no meio da escuridão ele acabou achando um poço, ok? Por mais que essa história não faça muito sentido, ela na verdade fala muito mais do que você pensa. Mas ainda não vamos falar sobre isso, até porque vocês precisariam saber a importância desse poço. Logo mais vamos comentar sobre ele. Champ se depara com mais uma placa, perguntando se ele é real. E bom, ele responde isso. Outra plaquinha. Você é real? Tão real quanto você. Ele sabe que é real, então todo sofrimento é real, não é? Ao decorrer do vídeo, ele volta novamente a citar a história do poço, falando que é bem provável ele ter achado um poço, o que é verdade, e que esse mesmo poço estava seco e não tinha água dentro dele. Era fundo e muito escuro. Ele não tinha mais para onde ir e então ele acabou escorregando e caindo para dentro do poço, batendo a cabeça e apagando logo em seguida. E quando ele vai falar sobre onde ele estava quando acordou, o vídeo trava novamente. E é nos mostrado um código Morse que traduzindo fica outro lugar, nos dizendo que quando ele caiu no poço, ele foi parar em outro lugar, talvez um lugar bom ou não. Ele comenta que sentia cheiro de flores e que ficou por lá parado por muito tempo. Ele mesmo pensou que havia morrido e é aí que ele nos fala algo muito importante e que vai ser a peça-chave para a gente concluir a nossa teoria final. Ele fala que nada doía e que havia alguém observando ele, mas diferente, ela não parecia com eles, como se ela fosse algo a mais, alguém com uma imagem diferente aos olhos de Champ. Ele estava confuso com tudo isso, até que ela pediu para que o Champ a seguisse, sem falar nada, e assim foi feito. Champ começou a seguir ela, e nesse momento que o vídeo trava novamente, ok? Pelo que conseguimos entender, Champ encontrou uma garota, e que ela era diferente dos seres que observavam ele. Ela de certa forma se destacava para o Champ. O vídeo volta com ele falando sobre o gelo, como é bonito, é como se a água presa dentro da terra quisesse sair e alcançar o céu, e novamente a gravação trava e aparece um gato deformado, muito provavelmente como Champ se vê naquele momento. Andando pelo gelo, ele comenta que não entende as pessoas, elas acham que o amor e ódio são coisas totalmente diferentes, mas para Champ, esses sentimentos são a mesma coisa. Ambos fazem você voltar. E essa citação é muito importante, pois ela fala diretamente sobre 3 divindades do Egito Antigo: Osíris, Ísis e Sete. Osíris governava o Egito com sabedoria, ao lado de Ísis, sua esposa. Porém, Sete, sendo irmão de Osíris, invejando o trono e a fertilidade das terras do irmão, planejou assassiná-lo, tendo ódio em seu coração. Sete então conseguiu assassinar Osíris, cortando cada parte de seu irmão e espalhando cada pedaço pelo Egito. Porém, com o amor de Ísis, sua esposa, procurou por todo o Egito pelos restos de seu marido, ressuscitando temporariamente. Além de ser uma história trágica, ela compõe 2 emoções essenciais: o ódio
e o amor, assim como Champ citou anteriormente. Além disso, ele também comentou sobre a água virando gelo ao tentar alcançar o céu, e isso também faz parte de uma história antiga. Os egípcios acreditavam que o céu e a terra eram colados, vivendo juntos em um abraço contínuo. No entanto, com essa união, não havia espaço para a vida, não podia crescer nada por causa da união dos dois. Então, o Deus Sol ficou incomodado com essa união e ordenou que Shu, o deus do ar e pai deles, o separasse, o deus do ar e pai deles, o separasse. Shu se colocou entre os dois e empurrou Nut, o céu, para o alto com os braços, enquanto pisava em Geb, a terra. Com os dois separados, lágrimas de tristeza deles caíram e criaram os oceanos e a chuva, e o que seria a água presa dentro da terra é na verdade as lágrimas de tristeza de Geb por estar longe de sua amada, fazendo referência ao Champ. Talvez essas duas histórias queiram nos dizer muito mais da relação entre os dois do que unicamente do Champ. No gelo, ele se depara com mais uma placa. Você consegue se perdoar todo dia? Champ cochicha que... Outra placa. Calma aí. Alguém também já me perguntou isso. Alguém já fez essa pergunta para ele antes, mas não responde. E é então que ele se depara com um poço. Ele anda até lá, o encara e, consequentemente, também para de andar. Assim, falhando mais uma vez no desafio. Mas, diferente dos outros vídeos que simplesmente acabam após ele falhar, aqui é um pouco diferente. Ele nos fala algo. Às vezes eu me pergunto, quanto de mim tem você? Ok? Temos muitas coisas para falar sobre esse vídeo, mas antes temos que analisar os códigos escondidos nele. Começando por eu me lembro dela, o que nos diz que o Champ não esquece dela. Mesmo morrendo e tendo parte das memórias apagadas, ele ainda se lembra dela. Talvez ela sendo a parte fundamental de toda essa história. Nem tudo era mentira, e que nos diz que por mais que algumas memórias estejam soltas e ele confundindo algumas, ele confirma que nem tudo era mentira, nem tudo era uma invenção dele, nem tudo do que ele nos disse era mentira. A situação, os olhares, as mensagens. E por último, temos 3 mensagens bem interessantes. Eu sou ela, o poço era verdadeiro e ainda estou caindo. Talvez a mensagem mais importante dessas 3 é a eu sou ela, porque nos diz que o Champ se vê nela, o Champ se sente como ela, como se o Champ projetasse ela nele mesmo, tentando agir como se ainda houvesse esperança e de que nem tudo está acabado. Ele ainda não se perdoou e é por isso que ele continua caindo no poço, o que justamente é a parte mais simbólica dessas mensagens. O poço representando o estado em que ele se encontra, perdido num breu completo, continuando caindo pela culpa, pelo ódio. E quando ele pergunta quanto de mim tenho você, isso não é diretamente para nós, mas sim para ele mesmo. De todas as máscaras que ele cria para esconder a sua origem, quantos fragmentos dele tem cada uma de suas próprias versões. Isso é muito mais profundo do que parece. Bom, assim, finalizando o 7º vídeo dessa sequência, e que por agora tudo está se encaixando e nos revelando mais e mais sobre o Champ e o seu passado que esconde uma garota. Garota essa que muito provavelmente é o ponto central desse grande ARG. Próximo vídeo se chama Minecraft, mas eu sofro lobotomia. E esse título é um pouco diferente porque não é um desafio, é como se já estivesse determinado de que ele vai sofrer, independente do que ele faça. E na descrição tem algo que me chamou a atenção: o indivíduo aceitou participar do desafio, ou pelo menos é isso que ele continua dizendo. Ninguém jamais viu, mesmo assim continua olhando.
o que é um pouco estranho. É como se ele quisesse deixar claro que está ali porque é o único jeito de pagar pelos seus erros. Não é que ele aceitou, ele é obrigado a fazer isso, mas tentando deixar nós aliviados, dizendo que faz esses desafios por vontade própria. E quando ele fala, ninguém jamais viu, mesmo assim continua olhando, fala que os seres que observam ele nunca viu realmente o Champ, mas que o acompanha a cada tortura. Porque é interessante, sem ele não teria graça, não é? Ao iniciar o vídeo, ele nos conta uma história. Quando ele era criança, ele tinha um relógio, porém ele estava falho, só fazia o mesmo som, tique, tique, tique. E ele se irritou e quebrou mesmo, jogando fora. Isso me lembra de uma história de quando eu era pequeno. Quando eu era criança eu tinha um relógio. Eu lembro porque ele ficava fazendo tique, 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 tique o tempo todo. Uma hora isso irrita, né? Aí eu quebrei ele. E isso faz referência ao Tribunal de Osíris, onde o coração da pessoa era pesado, e esse som pode representar o coração do falecido travado na balança da justiça, aguardando o julgamento final. Mais pra frente no vídeo, ele comenta o quão é incrível quando as coisas aparecem pra você, como se em determinado momento de sua vida, uma certa coisa ou pessoa apareceu, e que isso foi incrível. Incrível como algumas coisas parecem aparecer pra você, não é? Ele também fala que tem um peixe enorme e que se você ficar de um lado, você não consegue ver o outro. Vocês já tiveram um peixe? Eu tenho. O aquário dele é enorme. Você fica de um lado e não consegue ver o outro. E isso faz referência à mitologia egípcia, que havia um peixe específico que engolia uma parte específica do corpo de Osíris após ele ser despedaçado por Sete. Por causa disso, esse peixe carregava um tabu de impureza e era associado a coisas que foram perdidas ou corrompidas. Ele também fala que às vezes ele acorda se lembrando de muita coisa, coisas que nunca aconteceram. Às vezes ele acorda sem se lembrar de nada. Ele nunca sabe que dia é hoje. Sabe, às vezes eu acordo lembrando de muita coisa. Coisas que nunca aconteceram. Às vezes eu acordo sem lembrar de nada. Eu nunca sei que dia é hoje. Pode parecer meio fútil essa informação, mas que na real ela me deixou com uma dúvida. Eu associei que toda vez que ele morre, as máscaras que ele possui às vezes se tocam e ganham algum tipo de consciência, vivendo no mesmo corpo do Champ, mas tendo visões diferentes e pensamentos próprios. Por isso que quando ele volta à vida, ele acaba recobrando memórias que não são dele, mas ao mesmo tempo sendo dele. Pode parecer meio confuso, mas eu te garanto que vai fazer sentido. Logo após ele fala que o Nether é quente, ele gosta, porque o frio faz você pensar demais, o que de certa forma faz referência ao vídeo anterior, porque no último se passava num bioma de gelo, enquanto na maioria desse vídeo se passa dentro do Nether, onde que é o submundo desse jogo, o que faz referência tanto ao Duat quanto ao significado do último vídeo, já que ele pensou demais sobre o passado, sobre ele. Ele também fala um negócio um pouco curioso, é que ele tenta se lembrar sempre do que ele perdeu depois do que existiu. Ele fala que deve ser um mecanismo do corpo humano. Curioso que eu sempre tento lembrar primeiro do que eu perdi, depois do que existiu. Deve ser algum mecanismo do corpo humano. A esse ponto da história, ele já não sabe mais diferenciar o passado do futuro. Para ele, não é mais uma questão de e se, mas sim de quando. Quando que ele vai morrer? Quando que ele vai recobrar mais memórias? Quando que tudo isso vai acabar? E quando ele fala que deve ser um mecanismo do corpo humano, ele já não pensa mais como humano. Após ele ser revivido diversas e diversas vezes, ele já não liga se tá frio ou calor, se tá doendo ou não, mas age como se fosse imortal. Frase essa dita alguns vídeos antes. Bom, o vídeo termina com ele sofrendo lobotomia. E no final, aparece a imagem de um gato crucificado. E antigamente, a crucificação era um método doloroso
e cruel de pena de morte, em que a vítima era amarrada ou pregada em uma cruz de madeira, deixada pendurada até morrer, servindo como grande humilhação pública, o que talvez reflita o que está acontecendo. Talvez os seres que aprisionaram ele e o fizeram passar por essas torturas quer humilhar o Champ, mostrar pra gente que ele fez um ato abominável e cruel. Agora, lendo as mensagens escondidas na legenda, é nos dado mais informações que complementam mais ainda todos os eventos que vimos até aqui. Não é o primeiro, ninguém vê o primeiro, a memória é quem está preso, o protenso ortofenômenico oblitera a antecessão latente que o gestou. Aquele que observa também muda, não o último. Tá bom, vamos lá. Não é o primeiro, ninguém vê o primeiro e não o último. Nos fala que não será a primeira nem a última vez que ele vai passar por esse processo de dor física e na alma. E quando ele fala que ninguém vê o primeiro, ele está falando que nenhum ser que observa ele se importa em saber a origem. Ninguém quer ver a primeira versão, a origem de tudo. Por isso que ele fala naquele post, eles apenas olham para você. Se muitos olham para uma única coisa, será que eles não passam de um só? Eles apenas olham para você. O você de agora, não o que você foi, mas o de agora. Deu pra entender a ideia? A memória é quem está preso. Isso nos fala que as lembranças que o Champ está tendo é de uma máscara, uma face que ainda está presa ao passado, não vivendo o presente, mas desfrutando de uma memória antiga, uma memória trágica. O protenso ortofenômenico oblitera a antecessão latente que o gestou. Essa fala significa que quando olhamos para um produto final, seja ele uma teoria, uma obra de arte ou até um comportamento humano, tendemos a enxergar apenas a sua forma atual e acabada. Esse rosto aparente, que no caso é o Champ de agora, faz com que a gente se esqueça de todo o esforço, dos erros, dos conflitos e das transformações silenciosas que foram necessárias para que ele existisse. E sobre aquele que observa também muda, é bem claro a mensagem que ele quer passar. Os seres que observam ele, querendo ou não, acabam mudando, fazendo do Champ o ponto de foco da história. Agora que chegamos tão longe, nossa percepção sobre todo esse ARG vai mudar drasticamente, pois agora nos restam 2 vídeos e até um vídeo secreto, e que eles juntos nos trarão a resposta definitiva de tudo e nos mostrará a verdadeira face do Champ, o que ele fez de tão ruim e quem são os seres que observam ele e não fazem nada, os culpados por deixar essa história ir tão longe. Bom, se você chegou até aqui, aproveita e vai lá encher a tua xícara de café, deve ter acabado. E também se quiser preparar mais um lanche, fica à vontade, ok? Com tudo pronto, vamos finalmente prosseguir com essa história. Próximo vídeo se chama Minecraft, mas agulhas perfuram meu corpo. Na descrição, vemos que também tem algo diferente. O sujeito não participou voluntariamente desse desafio, pelo menos é isso que ele continua tentando lembrar, e o amor, o mais belo e doce flor, murcha e morre na primeira provação. Ok? Por mais que esse texto daqui é parecido com o do último vídeo, tem algo bem diferente. Aqui fala como se o Champ não quisesse fazer parte desse desafio em específico, pelo menos é o que ele tenta se lembrar. Mas por que justamente esse desafio? Bom, para explicar de forma bem direta, o método de tortura com agulhas eram usados no Duat. As almas pecadoras eram punidas por deuses com facas e agulhas, o fazendo sofrer uma dor aguda e profunda, o que faz o Champ sofrer diretamente na alma, o que deve ser bem doloroso. Porém, ainda temos mais uma citação, no mínimo curiosa. Nesse trecho onde ele fala sobre a flor, é na verdade uma citação modificada e retirada do livro As Dores do Jovem Weather, escrito por Johann Wolfgang. No livro, o personagem viveu uma desilusão amorosa devastadora, onde o amor murchou e morreu na primeira provação. Desesperado pela perda, ele se comportou de forma imprudente e arrogante, e essa atitude ou algum erro grave gerou um remorso esmagador, fazendo-se sentir isolado e engolido pela própria escuridão. No livro, ele passa por um processo de dor física
e tortura psicológica. Nesse caso do Champ, as agulhas perfurando o corpo e a tocha vermelha do julgamento. Iniciando o vídeo já é um pouco diferente, porque a introdução está sem música e perdendo a saturação, ficando preto e branco, e ao fundo conseguimos ouvir um som ficando cada vez mais alto. Oi rapaziadinha, hoje eu vou mostrar pra vocês Minecraft, mas agulhas perfuram meu corpo. O vídeo todo tem um clima meio estranho, se passando em um deserto com uma névoa mais aparente. Ao decorrer do vídeo, conseguimos ver algumas placas espalhadas pelo mundo. A primeira pergunta: quem é você? Essa pergunta é pra mim, porque eu sou o Champ, né? As coisas já estão um pouco complicadas e confusas. A segunda placa faz uma outra pergunta um pouco simples: onde está? Eu acho que aqui é um deserto. A terceira questiona se ele já morreu. Que palhaçada é essa? O que tá acontecendo aqui? Que tipo de perguntas são essas? Eu não tô entendendo. A quarta pergunta o porquê dele estar vivo. Porque eu... E é aí que ele é perfurado pela primeira agulha. O sol se põe e entra a noite de forma bem repentina. Logo após, ele encontra outra placa. Porque sempre volta. Eu não sei. O que é que tá acontecendo? Quanto de mim tem em você? Que palhaçada é essa? Quem que tá fazendo essas perguntas? Pra quem que são essas perguntas? Quem são eles? Quantas máscaras já vestiu? Isso aqui não tá normal. Ele continua andando, cochichando, até que a voz dele dá uma leve travada. Ao caminhar mais um pouco, ele se depara com mais uma placa. O que eu sou? Quem sou eu? Ele começa a ficar nervoso com isso. Ele caminha até a pirâmide e entra. Para. Dentro dela, avistando um poço profundo, ele dá meia volta e decide sair da pirâmide. Caminhando mais um pouco pelo deserto, ele se depara com uma vila, mas diferente. Não é uma vila comum, ela está diferente, abandonada e com tochas de redstone, tochas vermelhas. Ele começa a entrar nas casas e em uma delas ele se depara com um baú. Dentro dele tem alguns itens em uma ordem com os nomes totalmente diferentes, talvez em outra língua. E o que eu consegui entender daqui é que esses itens representam as cores do Champ ou o que um gato teria. Bom, ele sai dessa casa estando ainda nervoso e preocupado até que ele se depara com um ser totalmente preto e o encarando, e ao lado conseguimos ver outra placa. Você sabe que está sendo observado. Champ, com medo, começa a correr em direção à pirâmide e essas criaturas começam a seguir ele também, cada vez mais próximos de Champ. E então, ao entrar na pirâmide, ele se joga no poço, mas Não. Sai, para. a
acho que isso era o que aquelas criaturas queriam, que ele se jogasse dentro desse poço. Até porque, no exato momento que o Champ está prestes a pular, elas param de andar, como se o objetivo já estivesse feito. Veja só, ouviu? Bem, ao se jogar nesse poço, ele cai em uma cruz com água dentro. Mais uma vez fazendo referência à cruz de Anka. Ao olhar em volta, conseguimos ver um campo vasto, coberto por trigo, e ao fundo vemos uma casa. Champ então vai até lá. Ao entrar, nos deparamos com uma casa vazia, iluminada apenas por uma tocha de redstone, e à frente uma placa com uma pergunta bem peculiar: quem é ela? E ofegante ele responde. Ao lado vemos também um quadro com uma criatura sorrindo. Criatura. Como que você sabe? Por quê? É essa que se assemelha com Champ. Ouvimos passos vindo do segundo andar. Champ, então afobado e com medo, ele decide entrar no corredor como a única saída que o resta. Ele continua insistindo que pare com tudo isso. Ele não quer lembrar do que ele fez e em determinado momento alguém tampa a saída dele, o deixando sem escolha a não ser seguir em frente. E é então que ele se depara com muitas placas. Acha que... ela vai voltar então? Porque você é tão solitário. O que foi que você fez? Vocês pensam que são pra saber isso? Quanto de você restou? Da O que foi que eu fiz? mesma O que é moeda? isso? É isso que ele queria falar? Bom, tem alguma... O que? Faz parar! Que horroroso! Quantas vezes? Foram quantas vezes? Quantas vezes eu morri? É um ciclo infinito. Por que ninguém ajuda? Por que só ficam me assistindo morrer? Isso quer dizer que... Por isso que eu sempre morro da pior forma possível. Por puro entretenimento. E eu sou reconstruído. Tiram sarro da minha agonia. Vocês são culpados de tudo. Eu vou acabar com todo mundo. Eu sei onde cada um se esconde. Estamos mais perto do que parece. Acha que somos diferentes? Bando de arrogantes, bando de doentes. Sem mim vocês seriam o quê? Porque sem vocês eu não seria ninguém. É fácil perceber. Somos duas faces da mesma moeda? É isso que ele queria falar? Bom, tem algumas coisas que podemos tirar disso. Ele fala que é construído muitas vezes e que na verdade nós somos os monstros. Ele nos culpa por estar onde está. Ele sabe da nossa existência. E uma frase curiosa que ele fala é a seguinte: sem mim vocês seriam o quê? Porque sem vocês eu não seria ninguém. Isso nos diz uma coisa. Ele acha que nós precisamos dele, mas ele já se autorresponde. É ele quem precisa da gente. É ele quem precisa ser visto. É ele quem precisa sofrer. Nós somos apenas quem observa, nada mais do que isso. Ao fim, ele pula novamente em um poço, simbolizando que ele continua caindo e novamente sendo reconstruído para a eternidade. Nesse mesmo vídeo, é nos mostrado algumas mensagens escondidas nas legendas. Eclesiastes 3:15. Na Bíblia, é nos mostrado esse versículo: o que é, já foi, e o que há de ser, também já foi. E Deus pede conta do que passou. Esse versículo nos fala que Deus tem o controle de tudo. Ele, sendo onisciente, sabe do passado, do presente e do futuro, e que tudo já está pré-determinado por Ele. A seguir, temos mais uma mensagem. Lembre-se,
de que vamos morrer. Isso nos diz que uma outra parte dele já sabe o que vai acontecer, já sabe o destino que o guarda, a morte. Romanos 7,19. Porque não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse faço. Esse versículo fala sobre a luta constante entre a nossa natureza humana, a carne, e a nossa vontade espiritual. Champ já cedeu aos limites carnais. Ele pecou, ele fez algo que fez a sua vontade espiritual desabar. Ele é culpado? Ainda temos mais algumas mensagens. Não escolhi. Você está lendo isso. Sempre após ler o que não devia, muitos olhos podem ser apenas um. Todas essas mensagens são direcionadas para uma única pessoa. E você já sabe quem é. Champ não escolheu ser assim, sempre fazendo coisas que não devia, cedendo aos prazeres carnais e tentando contra a própria alma. Quando ele fala, muitos olhos podem ser apenas um, significa uma única coisa, um conjunto, coisa essa que já citamos antes, um amontoado de seres, prestando atenção em uma única coisa, a coisa que mais diverte esses seres, o Champ. Mas tem muita coisa que eu não contei sobre esse vídeo. Além dele esconder mensagens, esconde também uma sequência de letras e números, e que juntando tudo nos dará um link que nos leva diretamente para um vídeo secreto. E antes de continuar, eu tenho que dar os créditos ao Tom Waves pela descoberta. Foi ele quem conseguiu decifrar esse link, então depois desse vídeo dá uma passada lá que o conteúdo dele é bem interessante. Agora voltando, e justamente esse vídeo secreto, que é um dos mais importantes até o momento, por cima aparenta ser o mesmo vídeo que acabamos de ver, com o mesmo título e descrição, mas ao iniciar já percebemos algo diferente. Por mais que seja o Champ e a gameplay seja a mesma, algo muda. Conseguimos perceber que ele age diferente, como se soubesse de algo a mais. Já que a gameplay é a mesma, ele vai encontrar as mesmas placas e lugares, e ao se deparar com a primeira pergunta, que questiona quem ele é, Champ responde de uma forma diferente, como se ele soubesse que tem algo de errado acontecendo. Acho melhor comparar lado a lado para você entender melhor. Essa pergunta é pra mim, porque eu sou o Champ, né? As coisas já estão um pouco complicadas e confusas. Essa pergunta foi pra mim? Por que tem um poço com uma placa? Toda a atmosfera tá um pouco esquisita. As coisas não estão muito bem. Por mais que as respostas sejam similares, elas continuam sendo diferentes, como se fosse dois Champs. Mas como assim dois Champs? Não faz muito sentido isso? O que tá acontecendo aqui? Bom, se essas são suas perguntas também, pode ficar tranquilo, até o final suas dúvidas vão ser respondidas. Apenas tente entender que esse vídeo aqui é como se fosse uma outra versão do vídeo original, porém modificada. Com isso em mente, vamos prosseguir. Ele acaba encontrando a segunda placa, que questiona onde ele está, e a resposta dele é a seguinte: acredito que eu esteja no deserto. Se a pergunta estiver se referindo ao jogo, eu tô num bioma de deserto. A terceira placa questiona se ele já morreu. Agora entendi. Aham. Tá bom. Boa brincadeira. A quarta placa, por que está vivo? Boa pergunta. Acredito que seja porque é pra acontecer. E bom, ele toma a primeira agulhada. E após isso, ele nos fala algo interessante. Depois que você se lembra, a dor fica um pouco mais suportável. A quinta placa
questionam do porquê dele sempre voltar. Eu não acredito nessas perguntas. Ele já entende o que está predestinado a ele e que não adianta a gente sentir algo por ele. Isso não importa mais. A sexta placa faz a seguinte pergunta: quanto de mim tem em você? E ele responde isso. Quanto de mim tem em você? Ai, eu não sei de onde vocês estão tirando todas essas perguntas, mas parabéns. Quanto à resposta, acredito que sempre tem um pedaço em cada um. A sétima placa faz a seguinte pergunta: quem são eles? Ai, não façam isso. Nunca se olharam no espelho? Às vezes eu penso que vocês são alienados ou que simplesmente fecham os olhos para a realidade. Quantas máscaras já vestiu? Ai, eu não sei. E aqui ele toma a segunda agulhada. E justamente nessa parte é que acontece um negócio estranho. O áudio dos dois vídeos se fundem. Ele fala que de tanto colocar máscaras, ele já nem sabe quem ele é. Com a voz travando, ele ainda nos fala algo bem interessante. Eu já perdi as contas. Quantas? Foram tantas que eu nem sei mais quem eu sou. Às vezes, para você poder voar, tem que se desfazer das suas asas. E isso nos diz duas coisas: que aquilo que você acredita que te define ou que te protege é exatamente o que está te deixando pesado. Desprender-se das asas significa aceitar o sacrifício, significa entender que o amor que murchou ou a arrogância de se comportar como imortal precisam ser arrancados da alma para que ela possa finalmente voar livre em direção à paz. De Aru. A seguir, ele se depara com mais uma pergunta: o que é você? E ele responde isso de forma relutante, como se estivesse pensando sobre isso. Quem sou eu? Eu sou Jump. E é então que ele entra na pirâmide e avista o poço. Quando ele sai, o vídeo trava justamente quando ele vai citar a gente. Vocês mexer. Bom, ele caminha até a vila, falando algumas coisas enquanto isso. Ele entra em algumas casas e explora um pouco o lugar, como no vídeo original. Ele até faz uma pergunta para nós. Eu não sei muito bem qual seria o meu principal objetivo, porque acho que me resta esperar, não é? Até o momento. Até o momento principal. Não é pra isso que você tá aqui? Quantas vezes você... Quantas vezes você já sorriu enquanto eu gritava? Que loucura, não é? Acho que é uma... Ele acaba avistando as criaturas pretas e então ele corre para o mesmo lugar, o poço, e ao cair na água, ele nos questiona sobre algo. Vocês
Não cansam, não é? Queremos o quê? Queremos que você sofra? Essa não é a proposta do vídeo? Não é por isso que estamos aqui? Ao entrar na casa, ele se depara com a mesma pergunta. Quem é ela? Mas diferente do vídeo original, onde ele estava claramente bravo por sabermos da existência dela, aqui ele tenta falar sobre ela, mas claramente ele muda de ideia sobre isso e nos afirma: Ela... Vocês já sabem. Não. Não. Sai. Parem. Bom, os mesmos eventos acontecem, ele vai pelo túnel e encontra as placas. Quanto mais perto da linha de chegada, mais longe você percebe que o destino tá. Eu espero que ela não seja como eu. Lembranças. Está se lembrando de novo. Não tem como. Eu também achei quando aconteceu. Todas as vezes eu volto. De novo e de novo. Tem sua beleza. Seria inútil. Não dá pra escapar. Porque eles gostam de me ver sofrer. Eles são o motivo. Tendo mais de um corpo, mesmo só tendo uma vida. Ainda dizem como eu devo morrer. Acho que ainda não perceberam. Quem será que veio primeiro? Idolatram meu sofrimento só porque é meu sofrimento. Mas esqueceram que eu também vejo. Cada um eu encaro de volta. Estou praticamente ao seu lado, mais próximo do que imagina. Sem mim vocês seriam o quê? Sem vocês eu nem existiria. É fácil de perceber. Somos duas faces da mesma moeda. Ok, esse vídeo nos deu muitas informações, mesmo parecendo confuso, nos mostra quanto o Champ sabe sobre tudo o que está acontecendo e o que irá acontecer, e quanto no vídeo original, que tinha mensagens escondidas e códigos dentro das legendas, aqui não é diferente. No entanto, nesse vídeo daqui, tem muitas informações para complementar a ideia que estamos tendo sobre o Champ, sobre o seu passado. O começo não se lembra de seu próprio exílio. Esse verso fala que a origem se perdeu no tempo e já não reconhece a própria distância ou o afastamento de onde veio. A verdade não ama. Xiste significa que fatos e dados são frios e neutros, pois a verdade é apenas o que é real, enquanto o amor é um sentimento que pertence às pessoas. Já a palavra xiste tem a pronúncia de uma palavra alemã que significa o sentimento de culpa. Nem todos que retornam são revividos. Significa que o ato físico de voltar do mundo dos mortos não garante que a pessoa recupere sua humanidade, sua alma ou sua essência. Orador. No tribunal de Osíris, ocorre a pesagem do coração contra a pena da verdade. Durante esse processo, o falecido realiza a confissão negativa. Ele precisa ser um orador impecável para convencer os 42 juízes divinos de que viveu uma vida justa. No Egito Antigo, a estética, as riquezas e a aparência externa de nada valiam após a morte. No tribunal do Duat, a única coisa que importava era o seu coração, que representava o seu interior. O coração
não é seu, significa que o coração era a única parte do corpo que não pertencia ao falecido estando no tribunal. O coração pertencia à verdade. O falecido não tinha controle sobre o que o coração diria ou pesaria. Reino. Essa palavra remete ao reino dos mortos, o Duat. A memória é uma ferida que respira. Essa fala define perfeitamente o estado de espírito do Champ. Ele não está sofrendo apenas por dores físicas, mas sim porque sua própria mente o mantém sangrando através das lembranças. Antes da luz, tudo. Fala sobre a origem, o ponto zero onde tudo iniciou. Ibi, Mate, essas expressões em egípcio antigo significa literalmente meu coração é a verdade ou meu coração pertence à justiça. Aquele que vive sem rosto permanece sem morte. É a revelação da verdadeira natureza do Champ e o custo final da imortalidade no Duat. Ao abdicar de sua identidade, de suas feições e do seu ego, ele se desliga totalmente do ciclo da vida e da morte, tornando-se uma força eterna, intocável e incorpórea. O primeiro não foi o homem. Essa frase quebra a visão de que o mundo gira em torno do ser humano, estabelecendo que a origem de tudo pertence a forças muito mais antigas. Você nunca olha para Deus isoladamente. Nos diz que a gente nunca olha unicamente para um único ser, mas sim pelo que ele fez e o que ele é. A testemunha passou a fazer parte. Nos diz que os seres que observam ele, o sofrimento, as torturas, começaram a fazer parte disso, querendo ou não. Se o olhar permanece no abismo por muito tempo, o abismo aprende o seu nome. Ao encarar aquilo que o prende, seja o passado ou o futuro, você se torna parte daquilo, te prendendo e aprendendo, reformado em vingança da morte. Diz que sua antiga identidade humana, seu ego no reino e seus sentimentos pelo amor que murchou foram totalmente destruídos no abismo, finalizando assim o vídeo secreto. E nesse momento, ele havia feito um post em seu canal, uma foto de um lugar meio escuro com uma porta aberta. A legenda diz: eles deixaram a porta aberta. Agora iremos finalmente prosseguir para o último vídeo de toda essa série. O vídeo onde tudo começou, a origem, o começo, o mais importante de todos. O vídeo que conta a história em que o Champ estava nos contando no vídeo onde os órgãos dele param, o poço, a garota, a culpa. O vídeo não tem título e nem descrição, simbolizando o vazio, a falta de algo, a falta de alguém. O vídeo inicia de um jeito totalmente diferente dos outros. Aqui não é um desafio, não é mais um vídeo onde ele morre de um jeito inusitado. Esse vídeo nos contará algo mais profundo, talvez o motivo do sofrimento e das torturas que ele sofre vídeo após vídeo. Num silêncio quase abissal, ele acorda em uma espécie de prisão, estando meio confuso e olhando pelos lados. Ele quebra uma tocha e quando ele faz isso, algumas memórias são soltas, um lugar vasto com rosas vermelhas e ele, segurando uma tocha vermelha em sua mão, correndo por esse lugar. Ele continua andando pelo corredor, vendo as celas através dos vãos das portas, até que mais uma memória é solta. Ele está em uma aldeia, com quem aparentam ser pessoas ou a representação delas. Árvores brilhantes em um lugar calmo, tão calmo quanto a mente de quem já perdoou. Um lugar sereno. A gravação corta para a visão do Champ. Ao final do corredor, ele se depara com uma escada. Ele decide seguir por ela. E então, vemos mais uma memória. Champ, dessa vez, fez algo terrível. Tão terrível que até a própria mente o censurou, pois o que ele fez jamais será perdoado. Ele continua descendo, até que não exista mais luz. E então, usando uma tocha para iluminar o caminho, ele continua até chegar na superfície. Ele encara o lugar onde estava e decide seguir reto, até que é nos mostrado uma memória dele correndo pelas rosas, como se estivesse indo encontrar alguém. Ao andar pela escuridão, ele se depara com uma floresta e dentro dessa floresta ele encontra um poço e é então que ele se joga e isso aí
acontece, uma memória bem dolorosa. Ele destruiu aquele lugar, colocando fogo e queimando tudo por lá. Aquelas pessoas, aquelas casas, aquele lugar, tudo foi devastado. Por ele matou tudo, incluindo ela. Ao cair dentro do poço, ele foi parar no campo de rosas, onde ele encontra ela e a história se encerra. Ok, vamos lá? Agora chegou a hora da teoria que a gente vinha montando durante todo esse vídeo. Porém, antes de eu falar pra vocês, eu quero deixar algo claro. Quando eu citar o Champ, não quero que vocês pensem nele como esse boneco, muito menos como essa criatura. Pense nele como uma pessoa, assim como você, assim como eu. E o que aconteceu nesse vídeo foi só uma representação do que aconteceu na vida real. Bom, com isso em mente, vamos lá. Champ é um humano qualquer, sem muita expectativa sobre o futuro. E durante a sua vida, ele acabou conhecendo uma garota que via ele de uma forma diferente. Diferente de um jeito onde ninguém mais via. De um jeito bom. E então, os dois criaram algo juntos. Uma amizade. Amizade essa que seria o conflito interno dele. Essa garota apresentou o lugar onde ela morava, sua aldeia, onde ela cresceu e foi criada, amada por todos, todos a conheciam. Uma garota doce e pura, sem qualquer maldade em seu coração. Ela era especial para aquele lugar. No entanto, Champ ficou com inveja disso. Ele queria ser amado de verdade, queria o reconhecimento dela. Ele queria ser visto, ser lembrado. E então, uma pessoa se aproximou dessa garota. Pessoa essa que cresceu junto com ela, criou memórias, um laço desde muito tempo atrás e, consequentemente, criaram muitas memórias boas juntos. Champ não soube lidar com essa situação, não soube aguentar as próprias mágoas. Ele ficou com inveja disso. Ele sentiu que foi traído de certa forma e então agiu com ódio em seu coração. Ele queria ela apenas para ele, então ele fez algo terrível. Em certo momento, Champ encurralou essa pessoa tão querida para ela e acabou dando um fim doloroso a ele, o torturando de diversas formas, cortando ele, quebrando seus ossos, queimando, eletrocutando, perfurando com agulhas, até que todos os órgãos dele parassem. Porém, o povo da aldeia descobriu o que ele acabou de fazer, a vida que ele tirou. E, como um ato de se salvar, Champ colocou fogo nesse lugar. Não importava para ele se havia crianças, idosos, pais e mães, não importa. Ele apenas queria ela, queria ser o único a receber a atenção dela. Porém, com a aldeia estando um caos, em um momento onde as chamas estavam tomando conta do lugar, foi então que ela acabou morrendo ao lado de sua casa, sucumbindo pelas chamas ateadas pela pessoa em que confiou. Um ato imperdoável. E então, após perceber o que aconteceu e o que ele acabou de fazer, tomado pela culpa de ter perdido a única pessoa que importava para ele, acabou sendo tomado pelas próprias chamas, pensando que tudo acabaria, que a culpa sumisse, que tudo cessaria. No entanto, após ele morrer, o seu coração foi parar na balança da justiça, o seu coração ficando de um lado e a pena da verdade do outro. Seu coração pesou mais que a balança, mostrando que ele não era puro, ele não era digno de entrar em Aaru. Após o julgamento, os deuses do Egito viram o que ele fez. Não poderia haver perdão e não haveria uma punição pior do que a imortalidade. E então, assim foi feito. Champ teria que viver a eternidade aprisionado, sendo torturado, sempre sendo reconstruído para sofrer de novo e de novo. Os deuses do Egito, como um ato de fazer ele se lembrar do que ele fez, lançaram um feitiço em Champ, usando o livro dos mortos, tendo grande parte da sua memória apagada toda vez que morrer, apenas restando a que mais importava, a morte dela.
No entanto, ao decorrer das torturas, esse feitiço foi se quebrando e a esse momento os deuses queriam testar ele. Então, eles tiveram uma ideia, desafios, queriam ver o quão longe ele iria para desafiar a si próprio e os seus pensamentos, e de forma intencional queriam compartilhar o que acontece com quem tem ódio em seu coração. Champ tendo que cumprir desafios enquanto gravava vídeos para mostrar ao mundo quem ele é e sentirem desprezo e vergonha de quem o Champ realmente é. Após o primeiro vídeo, o feitiço foi se quebrando aos poucos e então ele teve uma ideia: usar os vídeos como memória, guardando códigos e mensagens para si mesmo, para ele se lembrar, para ele ter ideia do que ele está passando, de como ele foi parar ali. Se lembra de todas as vezes que ele cita eles? Eles estão me observando? Eles só olham para você? Se muitos olhos olham para uma única coisa, não seriam eles nada mais do que um só? O conjunto de quem a gente estava teorizando até agora? Eles somos nós. Na visão do Champ, eles é a gente. Ele acha que a gente é o culpado por ele estar sendo torturado. Ele acha que é nós quem damos as ideias de torturas. Ele acha que nós somos os monstros. Mas é ele. Ele é o monstro, não nós. Ele. Nós somos apenas os que observam. Naquele vídeo, onde temos dois Champs, na verdade, é ele tendo que lidar consigo mesmo. Aquilo é o mesmo vídeo. O que diferencia é como o Champ vê, é os pensamentos dele. O vídeo não muda e não é para mudar. Tudo que muda é o que ouvimos dos pensamentos dele. Um vídeo, dois pensamentos. Aquele arquivo onde diz que o Champ é um experimento, está correto? Ele é mesmo um experimento. Uma forma de testar as capacidades dele. E que, na verdade, ele é só mais um. Entre muitos, existem muitas outras pessoas más que fizeram coisas imperdoáveis e que acabaram sendo um experimento de tortura para que eles mesmos pudessem sentir o peso da morte. Muitas e muitas vezes. Aquela criatura sorridente, o gato deformado, são representações claras, criadas e colocadas pelo próprio Champ. Cada vez que o feitiço vai se quebrando, mais culpa ele sente, mais ele sente o que ele fez, e é por isso que ele se vê daquela forma, totalmente desfigurado. Ao final, nossas dúvidas são respondidas. Quem é Champ? Um homem condenado pela própria culpa. Quem é ela? A única pessoa que ainda enxergava a humanidade nele. Quem são eles? Os observadores do seu julgamento, ou seja, nós. O que são as máscaras? As versões que ele criou para fugir da própria culpa. O que é o poço? A queda para as memórias que ele tenta esconder. E por que ele sempre volta? Porque enquanto existir culpa, não existe fim. Bom,
essa foi a minha teoria sobre os vídeos do Champ. Vocês não paravam de pedir vídeo sobre, então toma um vídeo de mais de 1 hora aí. Se vocês tiverem alguma sugestão de vídeo, caso, mod, qualquer coisa interessante, mande aqui nos comentários que eu adoraria ver o que vocês querem que eu traga aqui pro canal. E caso vocês queiram ver eu jogando algo, algum mod, algum jogo, deem uma olhada lá no meu canal 2, que eu vou estar postando os conteúdos meio diferenciados por lá. E mais uma vez, caso vocês tenham interesses em lembrancinhas, chaveiros, photocards e muito mais, e morem no estado de Roraima, deem uma passada no primeiro link da descrição. Então é isso, muito obrigado por terem chegado até aqui, e até um próximo vídeo.